Glória a Deus. Nós vamos começar hoje à noite, está começando o mês de setembro, nós vamos começar a nova série de ministrações para esse mês, também ligada um pouco à Olimpíada, que me chama tanto a atenção que vai acontecer no Rio de Janeiro, né, as Paralimpíadas, e nós sabemos que ali tantos jovens estarão demonstrando quanto é possível o ser humano superar as suas dificuldades, os obstáculos que são colocados por situações das mais diferentes possíveis. Então nós pensamos de colocar, né, o tema das nossas mensagens para esse mês de setembro, lá para a sua célula também, superação. Nós vamos ter 3 personagens bíblicos que vocês estarão aprendendo com eles, que em algum momento eles tiveram uma experiência de superação muito grande. Vai ser com Davi, com José e com Bartimeu. Eu creio que vai ser muito abençoado, né, essas palavras que nós vamos receber e repartir com vocês também nesses dias. Eu estava hoje de manhã compartilhando com a igreja, né, temos ceia nos 2 cultos, e falando para mim, um dos maiores exemplos de superação que essa terra já viu, esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é uma inspiração para todos nós, é uma inspiração. Quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu penso no que ele passou e superou para perdoar os meus e os seus pecados, que é o que nós vamos celebrar na ceia nessa noite, eu realmente fico maravilhado. Sexta-feira, eu tive o privilégio de estar com muitos irmãos aqui, num casamento que alegrou tanto o meu coração. Eu faço muitos casamentos, nós fazemos muitos casamentos, mas eu fiquei pensando, né, olhando para os pais, né, naquele Oséias, a Ruth e a Maria, a irmã Maria, eu fiquei olhando, né, para aqueles jovens, tudo que aconteceu, e aquele casamento falou muito comigo, porque os pais olhando, né, os noivos, a festa, tudo, e eu sei que o João e a Sara, eles deram um testemunho tão lindo naquele casamento. Certamente vocês, pais, familiares, e eu, todos nós sentimos muito honrados por alguém nos representar tão bem. Por 2 jovenzinhos tão novinhos, terem princípios do reino de Deus tão forte dentro deles. E aí eu fiquei pensando, quando Deus olhou para Jesus no começo do ministério, ele disse: esse é o meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer, porque Jesus andava de tal maneira que honrava a Deus. E aí eu fiquei pensando, e eu? Eu honro a Deus? Quando Deus olha para a minha vida, será que Deus, ele pensa de mim o mesmo que Oséias e Ruth estavam pensando de Sara no sábado à noite, sexta-noite, o mesmo que Maria estava pensando do João? Nós como igreja, né, como é gostoso quando eu olho para vocês. Às vezes eu fico aqui na frente, sentado como o Osni está, outros irmãos que ficam aqui, fico olhando para vocês. E aí eu falo, meu Deus, esse irmão tem sido tão fiel, essa irmã tem sido tão fiel. Essa pessoa tem dedicado tanto da sua vida a Jesus. Agora que nós vamos abrir mais outra igreja, eu fico, né, com os irmãos reunidos lá comigo na sexta-feira, a gente na quinta trabalhando, né, para abrir essa nova obra e servir. Tantos irmãos ali dispostos, todos querendo ajudar. Falei, meu Deus, que igreja linda. São tantos e tantos anos que nós temos trabalhado com essa disposição de ver o reino crescer. Eu falo para você, às vezes ficava preocupado quando via algumas cadeiras vazias, né? Falava assim, meu Deus, será que a igreja vai diminuir? Mas eu entendi algo, né? Que a igreja do Senhor Jesus e a Shalom só está aumentando. Diga graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós já temos, né, tantos cultos
mas esses 2 cultos de domingo aqui, está muito lindo o que está acontecendo, tanto hoje de manhã, tanta gente, agora de noite também, e aí pessoas que eram daqui. Quando eu vi o Eric falando, o Eric era daqui, né? Agora está lá em Colombo, né? Com uma igreja tão linda. O Lourenço, que ocupava uma parte dessas cadeiras aqui com a sua família, o Fabrício e tantos irmãos que sempre estavam aqui domingo à noite, eu sinto falta deles, porque estão lá em Araucária, né? Na igreja que nós temos lá. Então é muito lindo, né? O que Deus está fazendo, e eu sei que Ele vai fazer cada vez mais. Hoje, tantos líderes trouxeram toda a sua célula para estar nesta festa que é a ceia, vão trazer na terça-feira. Então estamos trabalhando e o reino de Deus só está aumentando, isso nos alegra demais. Mas Jesus, que é o nosso personagem dessa noite, Ele nos ensina princípios de superação, e para chegarmos aonde estamos, e para chegarmos aonde Deus quer que cheguemos, ainda teremos que superar muita coisa, em nome de Jesus. Vamos lá para o texto, Mateus, capítulo 26, do verso 36 até o 46. Mateus, capítulo 26, do verso 36 até o 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Queridos, quando eu olho para esse texto está dentro de um contexto da crucificação de Jesus. Eu fico pensando no grande sofrimento que ele estava passando naquela hora, tudo que estava acontecendo ao seu redor. E me parece que ele precisou de uma graça especial de Deus para um momento de superação que só o poder de Deus poderia fazê-lo superar. O que é superação? É uma superação. É tirar forças de onde já não temos mais. É ir além do que naturalmente poderíamos alcançar. É quando você passa uma situação que algum tempo depois você faz esta pergunta para você mesmo: como eu consegui passar por tudo que eu passei? Vou repetir. Pessoas que têm experiência de superação, elas fazem esta pergunta: como nós conseguimos passar tudo que nós passamos? Deixa-me ver hoje à noite se há entre nós pessoas que já fizeram esta pergunta. Levante a sua mão. Como passamos isso que a gente passou? Olha quanto, bem alto, bem alto, bem alto. Você é alguém que tem experimentado superação. Dá um aplauso a Jesus, porque só Ele pode ajudar
a gente passar por estas coisas. Eu creio realmente, irmãos queridos, que todo ser humano, em algum momento, ele vai passar por esta situação que precisará tirar forças de onde não tem, se quiser alcançar aquilo que Deus preparou para ele. Algumas coisas que aprendo nesse texto. Primeira delas, Jesus achou-se desamparado por Deus. É muito natural que pessoas que precisarão superar algum momento difícil, elas também podem se achar abandonadas por Deus. Não é estranho este sentimento no coração dos filhos de Deus, quando passam por provas muito duras e muito difíceis. Às vezes nós achamos que é pecado nos sentir assim, mas o próprio Jesus experimentou isso. Mateus 27, verso 46, diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deixa eu perguntar, vocês já tiveram esta experiência de estar numa situação muito difícil e pensar que Deus se esqueceu de você? Quem já passou por esse momento? Isso é natural. Isso faz parte do ser humano, isso faz parte da humanidade de Jesus também. Jesus era Deus, mas ele estava sofrendo como qualquer ser humano. E aí a Bíblia diz que parece que Deus havia desamparado Jesus. Aonde estava Deus que não socorreu o seu filho nesta hora? Às vezes nos perguntamos: Deus, aonde o Senhor está nessa situação? Por que o Senhor não enviou um anjo para socorrer? Por que Deus não enviou uma legião de anjos para que a cruz não fosse o próximo passo de Jesus? Porque Deus vê as coisas totalmente diferentes daquilo que nós vemos. Porque Deus não enviou anjos para tirar Jesus ou a cruz do caminho de Jesus, é por aquilo que está escrito em João 3,16. Vamos falar todos juntos, porque eu sei que a igreja sabe. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele havia oferecido Jesus para a remissão dos pecados da humanidade. Deus tinha preparado para Jesus algo muito maior do que qualquer honra ou reconhecimento, ou até mesmo aliviar o sofrimento em relação àquilo que estava esperando Jesus lá no futuro. Queridos, eu sei que muitas vezes nós perguntamos: aonde estava Deus quando Estevão estava sendo apedrejado e morto? Nós não entenderemos o Evangelho, nós não entenderemos o coração de Deus, se nós olharmos como a vida fosse apenas os dias que nós vivemos aqui. Quanto menos visão da eternidade nós tivermos, menos nós compreenderemos os atos de Deus. Mas quanto maior for a nossa visão da eternidade, mais fácil será compreendermos o que Deus permite que nós passemos nessa vida. Em Atos, capítulo 7, versos 55 em diante, tem um homem que seguiu a Jesus, um homem que andou com Jesus, um homem que dedicou a sua vida aprendendo com o Mestre. Nos primeiros dias da igreja, esse homem passa por uma experiência e ele vai ter uma superação extraordinária em relação àquilo que está acontecendo com ele. Verso 55, Atos 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, diga: cheio do Espírito Santo. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Esse homem viu a glória de Deus no meio
de uma grande tribulação. Uma das razões que Deus nos deixa passar por provas difíceis é que no meio da luta nós vamos ver a glória de Deus. Esse homem viu a glória de Deus. E ele viu Jesus sentado à direita de Deus. E ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que estava em pé, à mão direita de Deus. Queridos, a prova, a tribulação, o momento difícil libera várias bênçãos de Deus para nós. Primeiro, ele viu a glória de Deus. Segundo, ele viu os céus abertos. É impressionante. Quando nós passamos por esses momentos difíceis, o céu se abre sobre as nossas vidas. Enquanto Estevão estava tendo esta visão espiritual, os homens, seus adversários, gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aqui está a superação. Para mim isso aqui é a superação. No meio de tudo isso, esse homem, a Bíblia diz que ele colocou-se de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, pessoas que vão superar momentos difíceis, que nós podemos chamar de superação, mesmo achando que Deus os desamparou, no meio da luta, eles vão perceber que Deus estava com eles. Por isso que me entusiasma nessa noite pensar que homem como Estevão nos ensina a nunca desanimar. Diga, nunca desanimar. É impressionante como eu olho esses homens da Bíblia, que para mim alegraram tanto o coração de Deus, porque eles se submeteram a superar coisas que talvez na nossa geração, só alguns ou algumas irmãs estariam dispostos a pagar esse preço por causa do Evangelho. Um irmão ou irmã, alguns de nós, uma coisa que eu pergunto: Deus, estaria eu disposto a não retroceder diante de um momento tão difícil como este e superar uma situação assim, para que o nome de Deus fosse glorificado através da minha vida? É isso que eu quero pensar com vocês hoje à noite. Essa igreja que crescia, essa igreja que transformava a sociedade, era uma igreja que pagava o preço da superação dia após dia. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é Mateus capítulo 26, verso de número 58. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Segunda coisa que você precisa é vencer o abandono, ou vencer o sentimento de abandono. Este é um sentimento muito escondido que está na vida de muitas pessoas. Muita gente, ele se sente esquecido. Alguns filhos se sentem rejeitados na sua família. Eu não sei a sua história, mas talvez tenhamos pessoas aqui hoje à noite que se sentem rejeitados, ou foram rejeitados, ou se sentem rejeitados pelos seus pais. Outros se sentem rejeitados, abandonados pelos seus irmãos e irmãs. Esse espírito de abandono tem impedido muita gente de alcançar lugares mais altos em Deus. O abandono é algo muito triste, mas ele não deve servir para parar a sua caminhada em relação ao destino que Deus quer dar a você.
Já vi no decorrer desses anos na igreja, muitas pessoas desistiram da caminhada porque alguém não lhe deu uma atenção que ela esperava. Nós temos uma expectativa muito grande em relação aos outros, aquilo que nós esperamos que eles façam por nós. E Jesus, ele precisou vencer o sentimento de abandono. Pedro era um dos discípulos mais chegados a ele. Agora, no momento mais difícil, esse homem se afasta de Jesus. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por um momento assim, que você diz assim: a hora que eu mais precisei da igreja, o pastor não estava comigo. A hora que eu mais precisei do líder de célula, ele não estava comigo. A hora mais dura da minha vida, eles não estavam comigo. Minha família, queridos, Jesus passou por isso. Esse sentimento de abandono, ele está no caminho de pessoas que experimentarão a superação se poder vencer este sentimento. Muitas pessoas perdem a alegria de servirem a Deus, porque em algum momento elas se sentem abandonadas, ou não lhe foi dada a atenção que ela esperava. Um jovem, um dos personagens da nossa série, é Davi. E esse jovem, ele foi abandonado, ou melhor, esquecido, num dos dias mais importantes na sua casa. O sacerdote Samuel, o profeta Samuel, foi à casa de Jessé, seu pai. Era uma reunião importante. Todos os filhos participaram dessa reunião. Todos foram chamados, exceto Davi. Davi não foi chamado para um momento mais especial dessa casa. Dessa casa sairia o próximo rei de Israel. O lugar mais alto de Israel seria dado a um homem da casa de Jessé. E o pai esqueceu do seu filho caçula, Davi. Isso poderia ter causado um sentimento extremamente ruim em Davi. Deixa-me chamar a atenção, muitas pessoas perdem tantas bênçãos em Deus, porque deixaram se envolver por esse tipo de sentimento. O abandono ou ser esquecido faz com que muitos de nós mordamos a isca de Satanás, que John Bevere escreveu, num dos livros mais brilhantes da nossa geração, que eu penso. Uma das artimanhas do inferno, e você pode testar isso que eu estou te falando. Talvez 90% das pessoas que hoje estão desviadas do Evangelho, elas estão desviadas porque ficaram magoadas com alguém na igreja. É a isca de Satanás. 90% pode conversar com esses irmãos e você vai ver que eles não estão na igreja porque eles ficaram magoados com alguém, morderam a isca de Satanás. Eles se sentiram abandonados, se sentiram rejeitados, alguma coisa aconteceu e eles ficaram à margem do caminho. Gente que Deus poderia estar usando muito, mas não souberam superar a crise do abandono. Ela é terrível. Eu já passei por ela e provavelmente você também. Ela faz de tudo para a gente sair da caminhada. Disse mais Samuel a Jessé, no verso 11 do capítulo 16. Acabaram-se todos os moços? Ele diz, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Davi não mordeu a isca do ressentimento. Davi poderia ter dito, não vou não, meu pai me esqueceu, meu pai não me chamou, agora, depois que já está no fim da reunião, meu pai vai me chamar. Mas Davi é um homem, a história de Davi é uma história de superação. E você vai ver, que Deus usou grandemente, porque ele não deixou se abater por este sentimento. Queridos, eu oro
para que os líderes de célula, para que líderes de ministério, para que irmãos e irmãs não mordam essa isca. Não morda essa isca, meu irmão, por favor. Não, eu, falando com o pastor ontem, ele me disse que um dia chegou a notícia, uma igreja não muito grande, uma irmã falou para outra assim, olha, eu não vou mais na nossa igreja. Encontrou durante a semana, eu não vou mais na nossa igreja. Ela disse, por quê? Ela disse, você não sabe o que aconteceu comigo domingo. O que aconteceu? Tinha 3 pessoas, eu e mais 2. O pastor chegou. Ele cumprimentou as outras 2 e não me cumprimentou. Eu não vou mais nessa igreja. Imagina o que ele me fez. Aí o pastor ficou sabendo. Aí ele telefonou para essa irmã e disse, irmã, eu quero tomar um café com você essa semana. Posso ir? Ela falou, pastor, pode. O pastor foi lá. Chegou lá. O que você acha que ele fez? Só tomou café. Ele não tocou no assunto. Ele não falou nada. O que você acha que a irmã fez? Ela ficou na igreja ou ela foi embora? Que fim que você dá para esse filme? Ela ficou na igreja. Agora, se alguém não conta para o pastor, essa irmã poderia estar engrossando a fileira dos desviados, porque ela iria morder a isca de Satanás. Só amigos e pessoas muito queridas nos decepcionam e nos abandonam. Só gente que você ama demais que vai fazer isso com você. Por isso, meu irmão, minha irmã, vença. Se por acaso você faz parte do esqueceram de mim 1, 2 ou 3, vença esse negócio. Não se deixe levar por essa coisa. Eu gosto demais de pensar. Isaías ou Jeremias diz assim, não peguei essa referência. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem ou se esquecerem de mim, Deus jamais se esquecerá de mim. Eu gosto dessa promessa. A terceira característica que eu encontro na vida de Jesus está em Mateus 26, 39, superando a própria vontade. Está escrito assim, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Diga assim, Deus, seja feita a tua vontade. Você sabe que às vezes, eu estava lendo esse texto de Mateus capítulo 6, verso 9, vê se você localiza esse texto na sua mente. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... Vamos lá fazer, vamos... quem lembra? Só quem lembra, vamos lá, se você lembra. 1, 2, 3, vamos lá. Até aqui tá bom, irmão, porque já parece quase que eu já ia fazer aqui na frente que está. Mas eu só para você lembrar. Mas eu vou te falar uma coisa, quando eu li esse texto, eu acho que, ainda que fosse meio, entenda meu coração, que fique meio parecido com reza, mas a gente precisava falar isso mais seguido, não é verdade? Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, ele abriu mão, isso aqui é uma coisa que me chama demais a atenção. Eu sou de uma geração, eu estou estudando essa coisa de geração, que eu quero entender a geração X, a geração Y, eu estou estudando esse negócio, daí uns dias eu já vou saber falar esse negócio aí. Eu sou de uma geração que a vontade pessoal não era levada muito em conta, não.
Meu pai e minha mãe sempre me amaram, mas eles não foram de levar muito a minha vontade em conta desde que eu era pequeno. E até hoje a vida não me trata, não me dá muita oportunidade para que a minha vontade se estabeleça todos os dias. Por exemplo, se eu pudesse, falei para as meninas hoje, se eu pudesse fazer a minha vontade, eu não ia viajar para a Alemanha amanhã. Eu queria ficar em Curitiba. Eu queria ficar aqui, tem muita coisa acontecendo aqui, eu queria ficar aqui. Mas a vida não me permite andar pela minha vontade. Quando eu era pequeno, na minha casa, talvez você vai identificar, se você é dessa geração, Baby alguma coisa, não gravei o nome ainda, mas era assim, sentávamos à mesa para almoçar. Quem servia o prato não era eu, era minha mãe. Já começava diferente. A mãe, eu nunca gostei muito até hoje assim. A mãe sabia que eu não gostava muito de cenoura. Aí quando a mãe ia servir cenoura, mãe, eu não gosto de cenoura. Ela parece que nem tinha ouvido cenoura. Servia o prato. Começava a comer. Comia metade. E aí, como uma criança qualquer, falava assim, mãe, eu não quero mais. O que acontecia? Coma tudo, tudo. Não pode deixar nada no prato. Mãe, eu sou uma criança, eu não estou mais com vontade, eu não quero, minha vontade é não comer mais. Mas a vontade da mãe é que eu comesse tudo, porque toda mãe quer que seu filho coma bastante para criar forte e bem bonito. Não foi o caso da minha mãe. Por que a minha mãe não respeitava, entre aspas, a minha vontade? Porque ela estava fazendo o que era preciso para o meu bem, e não aquilo que era bom para mim. A geração das crianças hoje é assim? Nós temos que respeitar a vontade dos bichinhos. Eles têm uma vontade maior do que eles. Pastor Edmilson, parabéns pela igreja de crianças e pelo cuidado que vocês têm lá. Mas alguns anos atrás, isso aqui parecia uma pista de Fórmula 1. Quando eu estava pregando, quando eu via criança corria para cá, criança corria para lá. Mas tem que deixar, ele está com vontade de correr, deixa correr. Agora não, graças a Deus está tudo bonitinho. Porque estamos ajudando as crianças a entender que a vontade delas não pode ser feita todo o tempo. De vez em quando dá para fazer a vontade dela, mas não é todo o tempo. Maioria do tempo, nossa vontade não é feita. Maioria das vezes. Quantas vezes você chega num shopping, as irmãs que têm muito disso, tem uma vontade de comprar um negócio, se está com o marido, acaba a vontade. Passa logo. Nós não podemos. Agora, irmãos, isso é para a vida é assim. Jesus, ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender isto. Não a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade de Deus. Esta geração da igreja, agora, com muito amor e carinho, eu quero falar isso para vocês. As crianças ainda, não é que têm o direito, mas elas ainda têm um pouquinho mais de direito de fazer a sua vontade, mas a vida de adulto não deixa a gente fazer a vontade da gente. Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. Mas quando a gente vai ensinar para as outras gerações, a gente enfraquece um pouco. Parece que a gente esqueceu como foi ensinado. Essa semana, quinta-feira, eu fui almoçar com o Zaqueu e a Midian, na casa deles,
com as meninas, Rebeca, Thalita, e estava lá o Davi e a Olívia. E agora eu sou avô. E a Olívia estava no meu colo, e eu estava dando almoço para ela. Aí eu dei almoço, todo mundo está almoçando, e eu estou feliz demais, estou dando almoço para a Olívia, ela está comendo comigo. Depois do almoço, normal, fomos tomar um cafezinho, um chazinho com chocolate. Eu gosto de chocolate. Você acha que uma criança também não gosta de chocolate? Aí, disfarçadamente, eu peguei um bis e comecei a dar para ela. Pensa numa criança feliz. Ela feliz, eu feliz, a felicidade estava completa. Só o pai e a mãe que não estavam muito felizes. Mendian olhou para mim e falou assim, pai, o que você está fazendo? Eu falei, estou dando bis para a Olívia. Ela falou, pai, ela não tem idade. Eu falei, essa baita menina. Eu falei, e ela gosta. Acabaram com a nossa festa logo. Nós não podemos viver como se fôssemos crianças. A vida exige um posicionamento de adulto no reino de Deus. Nós não podemos dar a nossa vazão à nossa vontade o tempo todo. Agora, sabe uma coisa, eu olho assim com muito carinho para vocês, mas é muito interessante como eu vejo isso aqui na igreja, essa coisa da vontade. Eu fico olhando às vezes. Fico olhando. Olhei hoje à noite. Hoje à noite ainda. Ainda hoje à noite. Como nós somos tão guiados pela nossa vontade. Eduardo estava dirigindo o louvor, tão bonito, coral e tudo, né? Aí o Eduardo falou assim, lá em cima. O que é lá em cima? Lá em cima é lá em cima, né? Então eu estava dizendo, vamos aplaudir quem? A Jesus. Não era o Eduardo, não era a Gleise, era aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir Jesus lá em cima. Agora vamos lá, eu sou o Eduardo agora. Vamos aplaudir Jesus lá em cima. Continua aplaudindo. Tá. Sim, bem? Ok, obrigado. Eu estava assim agora falando com você, bem direto, é óbvio que você ia seguir a direção. Mas quando o Eduardo falou, mais da metade não fez nada. Por quê? Porque não estava com vontade. Eu não estou com vontade. E eu, só como uma criança, levo a minha vontade muito a sério. E quando eu não estou com vontade de fazer uma coisa, eu não faço. É assim que eu me comporto. É impressionante como no reino espiritual, nós fazemos assim. No começo da reunião eu falei, irmãos, vamos lá, vamos orar. E eu vi muita gente orando. Mas eu também vi gente com os olhos arregalados olhando para mim. E falando assim, não estou com vontade de orar, pastor. E quando eu não estou com vontade, eu não faço nada. Porque eu só faço o que eu tenho vontade. Eu estou te falando isso para nós entendermos algumas coisas. Eu estou com vontade de tomar ceia. Que vontade que me deu agora. Eu preciso terminar logo pelo jeito, né? Vamos lá. Irmã, nós precisamos adorar a Deus todo domingo na igreja. Mas tem gente que hoje falou, não estou com vontade de ir na igreja, pastor. E quando eu não estou com vontade, eu não vou. Eu não consigo fazer as coisas que eu não tenho vontade. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo. Eu só consigo fazer aquilo que eu tenho vontade. Na vida de adulto, amanhã, segunda-feira, 7 horas da manhã, você tem que ir para o trabalho, está chovendo, você tem vontade de ficar em casa dormindo, sim ou não? Eu tenho. Mas eu não fico dormindo em casa. Porque não ando pela minha vontade.
não posso andar pela minha vontade como adulto. Esses dias eu estava dirigindo na rua, de carro. Passou uma pessoa fora da faixa de segurança. Pensa numa pessoa abençoada. Ele viu que eu vinha vindo. Ele atravessou na frente do meu carro bem devagarinho. E eu tive vontade de pôr o carro em cima dele. Alguém mais já teve essa vontade? Eu sou o único pecador nesse mundo. Tive vontade. Agora, se eu tivesse dado lugar à minha vontade, o que teria acontecido? Eu estava frito. Que bom que tantas vezes a minha vontade não pode ser respeitada. Eu preciso entender isso. Pessoas como Jesus, aprendemos nesse texto, precisam vencer a sua vontade e dizer: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu termino porque tenho que terminar mesmo. Pensando na última lição que eu aprendo desse texto. Superação, para mim aqui é, como diz o pastor Lourenço, o ápice da mensagem. Superando a ofensa. Aqui para mim está a chave para todo filho e filha de Deus que queira vencer nessa vida. O que é superar a ofensa? Disse-lhe Jesus, Lucas 26, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Atos 7,60, Estevão disse, colocando-se de joelhos, Senhor, não lhe imputes este pecado. José, Gênesis 45:8, quando os seus irmãos estavam assustados que poderiam ser mortos por causa da sua autoridade agora como governador do Egito, ele diz assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 19. Para participarmos da ceia. Se esperarmos, ou se esperamos em Cristo, apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Queridos, o perdão sempre será uma atitude de superação. Vou repetir, o perdão sempre será uma atitude de superação. A falta de perdão sempre será um muro, uma barreira para as bênçãos que Deus tem preparado para você e para a sua família. Perdão foi o que Jesus nos deu exemplo de superação nesse texto. Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. O perdão é o remédio que certamente, além de curar, vai te levar a alcançar níveis altos na presença de Deus. Em casa, se nós aprendermos a perdoar, receberemos a recompensa dos céus na nossa casa. Os céus se abrirão sobre nossa família, se aprendermos a perdoar. Perdão é uma superação das mais lindas que o povo de Deus pode e deve experimentar. Na igreja, nós só vamos continuar crescendo e nos preparando para a eternidade, se nós aprendemos a perdoar uns aos outros.